Alô, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos nós nesse dia 26 de abril de 2021. E graças a Deus, mais uma vez, por tudo o que Ele nos tem dado, né? Por tudo que somos, por tudo que temos. Principalmente pelo entendimento, né? Pela igreja, pela sua congregação, pela sua palavra, pelo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez ali no madeiro, né? Derramando seu sangue precioso para nos remir, né? Das nossas culpas, dos nossos pecados. E remir também a humanidade, né? E não só a humanidade, como toda a criação, né, irmão? Que caiu, né? Que desobedeceu, né? Ao Criador. E amém, né? E vamos orar por todos nós, né, irmãos? Para que Deus nos livre aí dessa peste que está aí graçando pelo mundo, principalmente aqui pelo nosso país. Vamos orar por todos nós, também pela nossa nação, por essas bestas feras que estão nos governando aí, né? Esses irresponsáveis, né? Para que Deus tenha misericórdia deles e dê a eles vergonha na cara, né? Para eles poderem governar o país segundo os ditames da palavra, né? Eles que tanto falam em Deus, né? Falam em Deus, eles nem zelo de Deus eles têm. Quanto mais obediência, né? Pois é, então vamos aí, né, continuar aí com a nossa meditação. Vamos continuar a orar, perseverar em oração, né? Para nos defender aí dessa peste. É uma peste perigosa. Ela não é brincadeira, não. E o Senhor está nos livrando, né? Ele nos livra, né? Se nós não tivermos a presunção, né? Se a gente ficar com presunção, ele pode não nos livrar. Amém, né? Então nós paramos aqui no capítulo 2 de Romanos, versículo 14, né? Que diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então é isso aí que a gente está falando, né? Tem falado. Paulo está fazendo aqui uma síntese, né? De tudo aquilo que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então isso aqui está tudo incluído nesses dois mandamentos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Quer dizer, tornar mal por mal é vingança, né, irmãos? Se for possível, quando estiver em vós, no versículo 18 aqui, né? Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. É Ele quem vai vingar, né? Todas as perseguições da igreja, quem vai vingar é Ele. Os perseguidores da igreja, né? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Bom, esse aqui, o versículo 20, né? Se o teu inimigo tiver fome, quer dizer, ele é que é meu inimigo, eu não sou inimigo dele, né? E para me provar que eu não sou inimigo dele, se ele tiver fome, eu vou dar de comer a ele, né? Se ele tiver sede, eu vou dar de beber a ele. E aí essas brasas vão o quê? Essas brasas de fogo aí sobre a cabeça dele, né? Isso vai fazer com que
ele vai mudar a mente dele sobre a minha pessoa, sobre a nossa, né? Que fez, digamos assim, essa obra. No capítulo 2 ele está falando aí sobre a submissão à autoridade, né? Ele diz o quê? Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Sim, aí eu pergunto aos irmãos, e se o magistrado for um terror para as boas obras, hein? Como é que a gente faz, hein? Hein? Se a perseguição for para você fazer alguma coisa contra o mandamento da lei, mandamento do pacto, como é que a gente fica? Porque aqui ele está falando dos magistrados e das autoridades, né? Que não são terror para as boas obras, mas para as más. Aí eu estou fazendo a pergunta seguinte, mas e quando ele for terror para as boas obras e não para as más? Como a gente tem visto aí, né, pelo mundo afora, autoridades, né, fazendo mal, né? O mal principal que eles fazem, que tem acusação aí na imprensa, em todo lugar que a gente vai, é a corrupção, né? Certo? Agora, as denúncias são só de um tipo de corrupção, porque tem outros, né? Tem outros muito maiores e muito mais importantes, né, que ninguém fala nesse tipo de corrupção. Eu não vou nem falar de corrupção da palavra, né? Porque eu estou falando aqui de corrupção mesmo, né? De dinheiro. Dinheiro mal pago, dinheiro mal adquirido, né? Você tem a corrupção aí que são propinas, né? E favores e coisas desse tipo. Mas você tem também a sonegação de impostos, né? Que é muito maior do que essas propinas que estão denunciando aí. E tem outra que é maior ainda, que é, né? Que é esconder divisas, como diz o pessoal, né? Esconder, provocar a evasão de divisas, ou seja, divisa é o quê? Divisas são moedas estrangeiras, né? Que um país adquire para fazer compras no exterior. Então as pessoas, o que elas fazem? Adquirem essas divisas e vão evadir, vão jogá-las lá para o exterior. Isso aí é a maior corrupção que existe, né? É a maior, digamos assim, é o maior, oh meu Deus, cadê o maior malefício de corrupção que existe é esse aí. É eu não pagar os meus impostos, né? Porque o imposto é para exatamente socorrer os mais necessitados, né? O dízimo era para quê? Não era para correr, não era para beneficiar os necessitados, né? E as viúvas. Os impostos é para isso também. Então quem deixa de pagar o imposto, ele não está querendo socorrer, né, os necessitados, que é a grande cobrança que o Senhor Jesus vai fazer da humanidade lá no juízo final. Eu tive fome e não me deste de comer. E a corrupção maior ainda é a evasão de divisas, né, muito maior do que esse negócio aí que eles estão denunciando aí, né, de propina, de roubo, né, de apropriação indébita, e assim vai. Bom, então essa pergunta fica aí. Quando as autoridades são terror para as boas obras, eu digo que nós não somos obrigados a obedecê-la, não, porque ela está querendo o quê? Ela está contradizendo a justiça, né? A boa obra é a justiça de Deus. Se ele está perseguindo quem faz boa obra, então ele não é uma autoridade que Deus constituiu. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, né? Claro, né? Quem faz o bem provavelmente não vai ser perseguido, não, né? Se bem que no passado a igreja foi perseguida porque fazia o bem, né?
E hoje também, né, está sendo perseguida porque faz o bem. Mas isso aí é outra coisa, né? Porque ela é ministro de Deus, a autoridade realmente ela é ministra de Deus para ter o bem, para fazer o bem, não para fazer o mal. Sim, vamos parar por aqui hoje, né, irmão? Já são 10 minutos. Até amanhã, se Deus quiser. Paz seja com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.